Olá, boa noite. Boa noite. Aqui é Denise de Carvalho, sou médica, sou cirurgiã do aparelho digestivo, endoscopista e trabalho com a medicina funcional, que é a forma de tratar as doenças tendo como base a sua fisiologia, ou seja, a fisiologia do órgão. Tentar devolver o órgão ao seu funcionamento normal. E não simplesmente tratar sintomas, né? Sejam bem-vindos, bom domingo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer as múltiplas manifestações de carinho que eu tive esses dias por conta de um post que eu fiz ontem de manhã a respeito de uma pessoa da minha família que está doente e que eu quis alertar vocês a respeito de como o evitário e, na verdade, a real medicina preventiva está na mão de vocês, muito mais do que na mão de nós médicos e da medicina, porque a medicina preventiva tem a ver com hábitos de vida, com não só de cigarro, bebida, mas também de comida, hábitos de sono e principalmente, inclusive, sentimentos e energia. Então, se você tem sentimentos negativos, se você tem sentimentos pouco nobres de mágoas, de rancor, isso não envenena só quem está em volta de você, isso envenena você também. E o seu corpo responde, tá? Como se isso fosse uma agressão. Então, eu queria agradecer todas as manifestações aí de carinho. Vamos começar esse tratamento, essa semana aí, torcendo para que, no caso, a minha mãe consiga ser doadora de medula dessa pessoa, tá? Amanhã a gente começa os exames para saber se há condições da minha mãe ser a doadora de medula. Estamos na torcida aí. Mas hoje eu coloquei uma coisa sobre, dentro até inclusive da medicina preventiva, eu coloquei a respeito da hipocloridria. Então eu vou ser um pouco objetiva, porque eu não quero que vocês fiquem cansados, né, com o assunto, e parece que é uma coisa difícil, estranha, né, o pouco frequente, mas na verdade é muito frequente. Essa tarde eu li alguns trabalhos, na verdade foram 11 estudos científicos, falando a respeito da hipocloridria. E o que é a hipocloridria? Então vamos começar já a determinar isso para ficar mais fácil para vocês saberem do que estamos falando, né? A hipocloridria é a diminuição da produção de ácido gástrico, né? A gente sempre ouve falar de acidez gástrica e a maioria das pessoas tem uma necessidade, entre aspas, de tratar a acidez gástrica. E, por incrível que pareça, os estudos mostram que, principalmente em países em desenvolvimento como o nosso, a incidência maior é muito maior de hipocloridria e não hipercloridria. Ou seja, nós temos menos ácido no estômago do que deveríamos. E isso se dá por uma série de causas. Mas a principal causa delas, e inclusive assim, aí estamos falando de medicina preventiva também, uma das principais causas da hipocloridria é justamente a deficiência nutricional. Guardem isso, né? Quem é meu paciente, eu acabei de ver um aí passando, Paulo. Um abraço, Paulo, obrigada por estar aqui comigo. Uma das principais causas da hipocloridria, quem é meu paciente sabe, porque eu sempre falo isso em consulta, na verdade, uma das principais causas de doenças é a desnutrição, ou seja, estamos falando de desnutrição de nutriente, né? Não a desnutrição proteico-calórica, porque hoje, graças a Deus, poucas pessoas sofrem disso. Mas grande parte da população sofre da deficiência nutricional, seja porque tem uma alimentação de má qualidade, portanto pobre em nutrientes, ou seja porque não tem ácido suficiente no estômago para quebrar o alimento. Por sua vez, a própria secreção ácida de outras enzimas do trato digestivo são feitas por nutrientes, tá? Então, o que acontece? Se eu tenho uma alimentação ruim e eu tenho diminuição da produção de enzimas do trato digestivo e, portanto,
uma dificuldade de fazer enzimas, isso vai se tornando uma bola de neve, porque eu vou ter também dificuldade de produção do ácido gástrico. É muito comum, principalmente em crianças, tá? A deficiência de produção de ácido. E aí, quais são as características disso? Porque, como que a gente manifesta essa diminuição da produção de ácido? Claro, eu não posso deixar de falar que em adultos, principalmente, a principal causa da hipocloridria ou da diminuição da produção de ácido do estômago é o estresse. Né? E a gente sabe que a grande maioria da população padece de estresse. Dados do CDC americano, que é o Center of Disease Control, coloca que 75% das doenças ou das procuras médicas são decorrentes de processos de estresse. E dentro do processo de estresse, dentro da fisiologia do processo de estresse, está a diminuição da produção das enzimas do trato digestivo, como uma forma de economia de energia. Portanto, a diminuição da produção de ácido do estômago também. Além da deficiência nutricional que vem aí de más escolhas alimentares, tem também o processo de estresse, né, que causa diminuição da produção das enzimas. E qual é o problema da gente ter menos ácido? Olha, se eu tenho menos ácido de uma forma transitória, por exemplo, por um período curto, então eu fiz um uso aí de drogas inibidoras de secreção ácida, os famosos prazóis. Mas eu fiz o uso dessas drogas por um tempo curto, tá? Qual é esse tempo curto? A gente considera até 6 semanas. Acima disso, já é um uso prolongado de drogas inibidoras de secreção ácida. Quantas pessoas aí que estão me assistindo agora usam ou conhecem alguém que usa drogas inibidoras de secreção ácida por muito mais tempo do que 6 semanas? Por favor, se manifestem aí, tá? Coloca a mãozinha pra cima, aquele sinalzinho aí, ou coraçãozinho. Por favor, vamos fazer aí uma enquete. Manifestem-se quem conhece ou quem usa drogas inibidoras de secreção ácida de forma prolongada. Bem, a gente sabe que isso é extremamente frequente, tá? Muita gente toma acima de 6 semanas. Olha lá, ali Preste já colocou, ou eu. E qual é o problema, né, da gente usar essas drogas ou inibir a secreção ácida por tempo tão prolongado? Porque há uma necessidade, uma dificuldade de quebra dos alimentos. E há uma dificuldade muito grande de ativação das outras enzimas do trato digestivo quando eu tenho baixa produção de ácido gástrico. E aí todo o processo digestivo fica inibido. A principal coisa, obrigada, a Nájila se manifestando, obrigada, tem mais gente se manifestando, dizendo que conhece, a Helena Oliveira, Elizabeth já entrou, Ana Paula Costa, Silvana Jesus, olha lá, a mãe dela toma há mais de 10 anos, Marli Paulino, Mara Amorim está perguntando se eu recomendo o uso de kefir. Sim, tá? Mas não vou colocar isso agora pra gente não fugir do tema, tá bom? Eliane Esteves, Michele Cordeiro conhece muitas pessoas, tá? Então, realmente, tem muita gente que toma. E o que me deixa mais assustada, muita criança tomando também, tá? Principalmente as crianças que têm maior incidência de baixa de secreção ácida, não de aumento, tá? Justamente pelas questões nutricionais. E aí, quem tem baixa produção de ácido gástrico, o que acontece? Acontece que eu tenho uma dificuldade de quebrar meus alimentos. Então, das primeiras manifestações da baixa acidez gástrica olha lá, o Renato já usou por 2 anos, tá? Uma das principais manifestações da inibição da secreção ácida é deficiência nutricional, porque vários nutrientes dependem da secreção ácida, tá? Para ser absorvido. Olá, a Micaela dizendo que usa há 4 anos. Ai, minha querida, como eu gostaria que você não estivesse fazendo isso há 4 anos, tá? Existem alternativas, existe forma da gente desmamar essas drogas, mas nunca parem um uso de prazol sem fazer a técnica do desmame, tá? É perigoso. Então, alguns médicos recomendam, minha querida Cecília, infelizmente, a grande maioria tem no pensamento que pode usar para sempre, que não tem problema nenhum. Mas, infelizmente, tem, tá? Então, inibir a secreção ácida, seja pelo uso dos prazóis, seja pelo estresse, seja por deficiência nutricional, não é uma boa ideia, porque todo o processo digestivo vai estar inibido e a absorção, digestão e absorção dos nutrientes não vai ser completa, tá?
A Karime está dizendo que parou sem fazer a técnica do desmame. Algumas pessoas não sentem nada quando não faz o desmame, mas muitos sentem, tá? Cuidado, não façam automedicação e nem tirem sozinho, tá bom? Outra coisa que a inibição do ácido gástrico causa, por incrível que pareça, quando faz uma diminuição dessa produção, dessa eficiência digestiva, olha só, anotem aí, pega o caderninho e tal, porque isso é importante. Quando eu faço uma inibição do processo digestivo como um todo, eu faço com que o meu alimento sobre na luz do intestino, na luz do trato digestivo como um todo. Esse alimento que sobra, porque não foi digerido adequadamente, vira... Sim, água com limão é uma boa, tá? Total, ó. Alguém perguntou aqui, a Elaine. Acidez gástrica tem relação com baixa de B12? Total. Eu vou falar os nutrientes que tem a sua absorção diminuída com a diminuição do ácido gástrico. O primeiro deles, B12, tá? Então, quem foi que falou aqui? Elaine já colocou aqui, B12, sim, né? A B12 é o principal nutriente que depende da secreção do ácido gástrico. Então, a principal deficiência nutricional, a mais frequente, é a deficiência de B12. Nair Martins, sim, rosácea tem a ver com hipocloridria. Coloquei, dá uma olhada aí no post que eu fiz sobre rosácea, bem recente, tá? Uma das formas de retornar a secreção do ácido gástrico é betaína, nós vamos chegar lá, tá, Ivanete? E o Gustavo colocou ali que teve ressaca quando parou. E já vou explicar o que é essa ressaca. Então não pode, na maioria das pessoas, tem reações quando para de usar os inibidores de secreção ácida de uma vez, tá? Primeiro nutriente que falta, B12. Qual o segundo nutriente mais frequente em deficiência quando a gente tem baixa acidez gástrica? Ferro, tá? Então normalmente esses pacientes se manifestam com uma ferritina baixa, tá? Então, B12, ferro. Quais mais nutrientes? Vitamina C. Vitamina C, em meio de baixa acidez gástrica, é inativada e não consegue ser absorvida. Então, B12, ferro, vitamina C. Que mais? Zinco, magnésio e cálcio. Por isso que o uso de inibidores de secreção ácida também está relacionado com um aumento das fraturas e da osteoporose, tá? Então, vamos recapitular aí os nutrientes? B12, ferro, vitamina C, zinco, magnésio e cálcio. Esses 6 têm sua absorção diminuída quando a gente tem hipocloridria, tá? Mas não é só micronutriente, não. É macronutriente também. Porque para a digestão de proteínas, eu preciso do ácido gástrico funcionando adequadamente para eu começar a digerir o material conjuntivo da fibra muscular, tá? Que é a carne. Então, eu começo a ter uma deficiência de aminoácidos, que são os pequenos pedacinhos que compõem as proteínas. Então, é complicado diminuir a acidez gástrica por isso tudo. E quantas pessoas a gente vê aí que tem diminuição da acidez gástrica, inclusive iatrogenicamente, com o uso de inibidores de secreção ácida, tá? Mas não são só eles. E o que a gente faz? A Mara já me perguntou aqui, podemos suplementar esses 6? Não só pode como deve, né? Claro que é preciso primeiro exames para saber em que nível você está. Idosos têm mais hipocloridria também, porque idoso tem uma diminuição da eficiência da produção de ácido, então ele também tem uma diminuição da absorção desses nutrientes, mesmo que não tome drogas inibidoras de secreção ácida. Eu posso suplementar? Pode. Aliás, na maioria dos casos deve, mas façam exames primeiro para saber a dose mais adequada para você. O Paulo colocou aqui, eu retiro a vesícula e tem muito a ver com o assunto? Tem, tá? Paulo, porque quando eu tenho uma hipocloridria, eu tenho pelos dois lados. Quando eu tenho uma hipocloridria, eu tenho uma diminuição também da ativação da contração da vesícula. Portanto, eu tenho maior chance de fazer cálculo de vesícula.
tá? Então, uma das complicações da hipocloridria é diminuição do esvaziamento da vesícula, portanto, com aumento da incidência de cálculo de vesícula. Outra coisa, os pacientes que operaram vesícula têm, por sua vez, uma maior chance de uma gastrite, que se chama gastrite alcalina, que é por refluxo da bile do duodeno para dentro do estômago de volta. Isso causa uma hipoacidez, hipocloridria gástrica, porque eu levo muito pH. Então, quem operou vesícula, primeiro, já poderia ter uma hipocloridria, que foi a causa da pedra na vesícula. Segundo, pode muitas vezes desenvolver uma hipoacidez gástrica justamente pelo refluxo da bile. Então, tem problema dos dois lados aí, tá? Quem operou bariátrica tem diminuição da produção de ácido. Sim, Cecília. Com certeza, porque é tirado do ambiente do trânsito intestinal a região do antro gástrico, tá? Que é onde existe um hormônio que se chama gastrina, que é estimuladora da secreção ácida, tá? Eliane tá falando que tá em Portugal e o sogro tem acidez. Difícil, tá, Eliane? A maioria das pessoas, principalmente idosos, tem hipocloridria, não hipercloridria. E o Fernando perguntou se tem algo relacionado à esquizofrenia. Tem. A doenças psiquiátricas. Por quê? A hipocloridria seria uma das causas da disbiose, né? Ou seja, do hipercrescimento bacteriano, porque você digere pior os alimentos sobram e a microbiota usa esse alimento para fermentar e crescer. A gente sabe hoje que os transtornos psiquiátricos têm a sua incidência aumentada ou agravada pela disbiose, tá? Pelo processo inflamatório intestinal. Então, hipocloridria também está por trás da piora ou desencadeamento de disbiose e, portanto, também pode estar, com certeza, por trás dos distúrbios do humor, principalmente, tá? A Vânia tá falando, quem fez cirurgia de intestino para emagrecimento? Que é a cirurgia bariátrica que eu acabei de falar, tá, Vânia? Sim, tem hipocloridria. E aí eu faço o quê? Além de eu ter que suplementar os nutrientes que estão com a sua digestão, né, o absorção dificultada pela hipocloridria, então, claro que isso é individualizado, conforme a necessidade, tá? O que leva a criança a ter falta de ácido, Lívia? Deficiência nutricional, tá? Deficiência nutricional. Oi, mãe. E o que eu vou fazer, então, nesses casos, né? Eu vou ter que, primeiro, fazer a suplementação nutricional desses pacientes, né? Dos nutrientes que dependem do ácido gástrico e estão diminuídos. Além disso, eu vou ter que fazer uma suplementação de substâncias que imitam a secreção ácida, por exemplo, né? Então, aí a gente entra com... Alguém pediu para eu repetir os 6, Graça? Depois vai ficar no vídeo, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, tá? Para não ficar muito longo e cansativo para as pessoas que estão assistindo, tá? Quem tem índice de ferritina muito baixo, Elaine, provavelmente é de deficiência da acidez. Tem que repor ferro, tá? Não, quem já fez cirurgia de refluxo, não necessariamente, a não ser que tenha tido lesão do nervo vago, que não é muito infrequente, tá? H. pylori 3 vezes no ano pode ser por essa baixa? Pode, tá? Além disso, Michele, o H. pylori também induz hipocloridria, tá? Rosácea eu já falei atrás, tá, Fábio? Tá aí no post também. O que eu vou fazer, então? Eu vou ter que suplementar, provavelmente, betaína cloridrato. Doses individualizadas, cuidado, tá? Não façam automedicação. Além desses nutrientes que fazem parte da secreção das enzimas digestivas, tá? Então, betaína cloridrato é uma excelente opção. Mas, se você não tem acesso a betaína cloridrato, limão, gente. Quantas vezes, quem me conhece aí de bastante tempo, sabe quantas vezes eu já falei do uso do limão como forma de melhorar a secreção ácida. Lúcia, muitos casos de refluxo, a Lúcia Marinho está perguntando, muitos casos de refluxo são, sim, decorrente da deficiência de ácido gástrico. Lucas Bandeira, B12 alto, o que pode ser? Primeiro, excesso de ingestão. Segundo, pode ser um polimorfismo genético de uma enzima que chama MTR, quando o paciente não converte a B12 em metilcobalamina, que é sua forma ativa, portanto, ele represa essa B12 alimentar, tá? Então, pode ser isso, tá? Boca parece grossa. A língua, Graça,
pode ser glossite, né? Que também pode ser por deficiência nutricional. Quando suplementar ácido clorídrico? Justamente quando a gente tem uma suspeita de hipocloridria. Eu não recomendo que se use ácido clorídrico direto, tá? Tem muito perigo isso, tá? Porque você pode induzir uma úlcera. Então eu sugiro que use a betaína cloridrato. A Nutrir, Dani Nutri, tá falando para falar a relação entre da baixa de gastrina, gastrite autoimune e a cloridria. Não. Quando a gente tem uma gastrite autoimune, normalmente a gente tem uma hipergastrinemia. A gastrina sobe, tá? Na tentativa de produzir ácido. Tá? Mas eu não consigo porque eu tenho uma gastrite autoimune que faz com que as minhas células parietais se atrofiem e eu não consigo produzir ácido, tá? E por isso que eu faço hipocloridria, acloridria, tá? A gastrite autoimune normalmente está relacionada com o aumento da gastrina, tá? Não diminuição, tá bom? Pode largar os prazóis e só tomar o limão? Cuidado com isso, tá, Marcele? Cuidado, cada caso é um caso. Não vou induzir você a desmamar sozinho o prazol, procure um médico, tá? Agora, você pode sim já ajudar a sua acidez gástrica usando a betaína ou o limão em casa, tá bom? Gente, fica a seguinte mensagem para vocês. O ácido clorídrico melhora a rosácea? Sim, Fábio, tá? Na maioria dos casos, sim. Fica a segunda mensagem para vocês. Não é possível que a gente foi feito de um jeito, né? Que o corpo foi feito de um jeito, mas que a gente não precise daquilo, né? A gente foi feito com o ácido gástrico, assim como a gente foi feito com a vesícula, que a gente foi feito com o apêndice, a gente foi feito com as amígdalas, tá? Então, a gente precisa deles, tá bom? Então, a gente precisa restaurar a fisiologia do trato digestivo para que eu consiga digerir adequadamente o que eu como, que eu consiga me nutrir adequadamente. Tudo na vida, guardem essa mensagem, tudo no nosso corpo é feito de bloquinhos nutrientes. E quando esses bloquinhos faltam, o corpo inteiro começa a trabalhar fora da sua potencialidade. De tudo, de produção de enzimas, de produção de hormônios, de produção de neurotransmissor, de formação de cabelo, de unha, de pele, de tudo, tá? Então, às vezes alguém fala assim, doutora, você não parece que tem a idade que tem, você sabe que eu tenho 43 anos, ou o seu cabelo cresceu, ou não sei o quê. Quando vocês veem uma pessoa que aparenta ser mais jovem do que o que ela é, provavelmente essa pessoa se nutre adequadamente. E o se nutrir adequadamente não passa só por uma boa dieta, isso é importantíssimo, óbvio, mas também passa pelo processo digestivo adequado, eficiente e, portanto, uma absorção adequada, eficiente. O processo de vida e de nutrição engloba comida, digestão e absorção. E para que tudo aconteça adequadamente, eu preciso comer direito, eu preciso ter enzimas direito e eu preciso ter um intestino patente para absorver. Como é esse intestino patente para absorver? Íntegro, em primeiro lugar, ou seja, sem inflamação. Em segundo lugar, sem microbiota demais ou disfuncional, que vai atapetar esse trato digestivo e dificultar a difusão dos nutrientes, tá? E produzir muito muco, que também dificulta a absorção de nutrientes. Um beijo, meus queridos. Boa noite. Apêndice, Jane, também é um quartel-general no trato digestivo do seu sistema imunológico, tá? Por favor, compartilhem, marquem seus amigos, vamos fazer essas informações chegarem a maior número de pessoas, porque eu tenho certeza que isso pode ajudar muita gente. Obrigada, boa semana para vocês, muito abençoada para nós aqui da nossa família também, tá bom? Um beijo, meus queridos, bom domingo, tá?